Vamos começar, então, sobre dano moral, particularmente no âmbito da discussão relativa ao dano moral coletivo. Como ele se configura, quais são as regras aplicáveis a ele. Então, hoje, a gente vai começar por esse assunto, explicando inicialmente que o dano moral ele vai se diferenciar ali do dano individual na medida em que ele não vai representar uma violação individual especificamente da dignidade de nenhuma pessoa específica, certo? Ele representa muito mais e está ligado à dimensão coletiva da dignidade da pessoa humana, a nível geral, e não apenas em níveis individuais, tá? Então, o dano moral coletivo, ele termina sendo o reconhecimento da coletividade como titular de bens imateriais que são valiosos, certo? E nesse ponto específico, inclusive o STJ tem alguns precedentes, alguns inclusive específicos sobre direito ambiental, mas de uma maneira geral, no dano moral coletivo, não é necessário discutir se houve efeitos subjetivos de determinada violação, ou seja, se as pessoas, o coletivo sofreu, se o coletivo se constrangeu, se o coletivo se angustiou, se humilhou, ou teve qualquer tipo de dor moral. Por quê? Porque são dados não aferíveis. O coletivo não sofre. O coletivo não se constrange. De maneira objetiva, de maneira aferível. No entanto, o coletivo, ele possui uma violação nessa dimensão coletiva da dignidade da pessoa humana, razão pela qual o dano moral coletivo, ele deve ser ressarcido. Ele não é nenhuma novidade. A gente tem a lei da ação civil pública desde 85, como eu venho mencionando para vocês em aula, desde 1985, e ela já trazia a possibilidade de qualquer outro interesse coletivo ou difuso ser objeto de ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais. Então, foi uma das primeiras vezes que, de fato, passou a constar essa denominação dano moral em dispositivo legal, certo? Pois bem, e essa lei, ela não esgotou a matéria, muito pelo contrário. A partir daí, começaram a surgir, realmente, inúmeras outras legislações que culminaram na Constituição, culminaram no Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, a Constituição, nós já vimos, ela, apesar de não mencionar o dano moral coletivo, o CDC assim o faz. O CDC, no artigo 81, menciona que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Aqui é título coletivo, certo? Então, aqui menciona como essas defesas coletivas serão exercidas, e nesse ponto específico, há toda uma diferenciação de interesses ou direitos difusos transindividuais, interesses ou direitos coletivos, os transindividuais de natureza indivisível, no primeiro caso, de que sejam titulares pessoas indeterminadas, no segundo caso, de um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, e no terceiro caso, interesses ou direitos individuais homogêneos, que são decorrentes de uma origem comum,
certo? Nas duas primeiras hipóteses, de interesses ou direitos difusos ou coletivos, percebam que qualquer indenização a título de dano moral coletivo vai ser encaminhada para o FAT, certo? Que é um fundo de amparo. Um fundo de direitos difusos e coletivos. Já no caso de haver condenação por interesses ou direitos individuais, essas condenações elas são revertidas para as vítimas, né? Ainda que sejam individuais homogêneos, tá? Pois bem, então, a nível de, inclusive, de CDC, a gente precisa retomar também a questão relativa ao fato de que, além do artigo 81, também no artigo 6º, ele menciona a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos, certo? Eu trouxe aqui dois exemplos. Esses exemplos de danos morais coletivos são mais ligados a questões trabalhistas, para vocês entenderem que, quando a gente fala em dano moral coletivo, a gente não está falando só de Código de Defesa do Consumidor, é muito mais amplo, muito mais amplo. Então, envolve direitos ambientais, direitos trabalhistas, direito dos consumidores, direito de grupos vulneráveis, como idosos, crianças, e eu trago já alguns exemplos julgados, inclusive, pelo próprio STJ, tá? Desculpe aqui. Então, a gente tem, nesse primeiro precedente que eu trouxe, a gente teve configurado um dano moral coletivo em virtude da atitude de aliciar ou aceitar trabalhadores de outra localidade para participar de moroso processo seletivo, com condições precárias de alimentação e alojamento. Então, como isso violou o princípio da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, ficou caracterizado o dano moral coletivo, certo? Igualmente, a gente tem aqui a contratação de empregados sobre o rótulo de aprendizes, fora da forma e dos percentuais estabelecidos em lei. Então, isso também é tido como um dano moral coletivo. Antes da gente... Melhor, deixa eu... Eu vou falar sobre esse slide, depois eu vou falar um pouco sobre a percepção do STJ sobre o dano moral coletivo, tá? Então, o que é que a gente precisa diferenciar, tá? Que os danos morais coletivos, eles têm uma configuração um pouco diferente dos danos sociais ou difusos, certo? Os danos morais difusos, eles vão decorrer de uma violação a direitos sociais difusos, né? Então, assim, quando a gente está diante, por exemplo, de uma situação como, deixa eu ver, que causam, como está aqui, né, um rebaixamento no nível de vida da coletividade, como, por exemplo, essa questão que ocorre aqui no estado de Alagoas, de essa tragédia humana, a maior do estado de Alagoas, de violação a direitos de moradia e existência das pessoas no bairro do Pinheiro. Então, Pinheiro e adjacências, e inúmeros outros bairros, né? Então, a gente tem aqui toda a sociedade como vítima dessa conduta. Então, se houver uma indenização aqui, isso vai para um fundo de proteção ou até uma instituição de caridade, tá? É diferente quando a gente está diante dos danos morais coletivos. Porque eles... Eu sei que eu terminei falando até de direito à moradia, que termina sendo direito à personalidade, mas, assim, vamos afastar um pouquinho aquele exemplo do direito da personalidade. Aqui, o dano moral coletivo, ele vai ser, e também não há óbice nenhuma que seja os dois, né?
Mas, assim, o dano moral coletivo, ele tem uma caracterização de atingir vários direitos da personalidade, não apenas um, não apenas numa situação. Então, ele atinge direitos individuais homogêneos ou coletivos, em sentido estrito, certo? Então, normalmente, a gente vai ter ali mais ou menos vítimas determinadas ou determináveis, e a possibilidade, inclusive, de que, se forem individuais homogêneos realmente, alguma indenização ser revertida para eles, como a gente viu lá na ação civil pública. No entanto, se não forem individuais homogêneos, se realmente forem danos morais, a gente vai ter a questão de ser revertida para um fundo. Eu quero trazer aqui para vocês, acho que depois eu faço a atualização da apostila, que eu comecei a fazer, mas eu não consegui concluir, certo? De como o STJ interpreta a questão do dano moral coletivo. E existe um dos primeiros, ou o primeiro caso, dito como o primeiro caso, que causou uma condenação em dano moral coletivo, foi o RESP 1.057.274 da ministra Eliana Calmon, que já está aposentada. E aí seria um caso de indevida submissão de idosos a procedimento de cadastramento para o gozo do benefício do passe livre. Então, eles tinham que se submeter a um procedimento de cadastramento para poder receber um benefício de passe livre. E aí, nesse caso específico, o tribunal reconheceu que havia dano moral coletivo, porque havia uma ofensa à dimensão coletiva da dignidade e a essa lesão extrapatrimonial de natureza transindividual, e ainda decidiu que não seria necessária a prova de dor, sofrimento, abalo, que geralmente são aplicáveis a nível de dano moral individual, como a gente já viu, né? Então, assim, qual a primeira grande lição do STJ, a primeira grande percepção do STJ? É que o dano moral coletivo, ele é um dano, como ele não precisa ser provado, ele é um dano in re ipsa, né? Ou seja, a sua configuração depende da mera existência do ato, da prática da conduta, né? Então, assim, também tem um RESP do ministro Luiz Felipe Salomão a respeito disso, 1.517.973 do STJ. Pois bem, aí o STJ, ele tem inúmeros casos em que houve condenação e inúmeros casos em que não houve condenação por dano moral coletivo. Então, eu vou falar logo de um primeiro, que foi um programa de televisão, deixa eu ver aqui, da TV e Rádio, Jornal do Comércio, que teve que pagar dano moral coletivo porque passou um conteúdo na emissora, ou tinha uma espécie de programa que passou a ter um conteúdo de investigação de paternidade. Só que esse conteúdo de investigação de paternidade, por si só, ele passou a ofender a própria dignidade das crianças. Então, assim, nesse quadro, investigação de paternidade, segundo o STJ, se expunha a vida e a intimidade de crianças e adolescentes de maneira desnecessária, com expressões que o STJ considerou humilhantes para se referir aos menores e à situação que vivenciavam. Então, a fala o fundamento do Salomão foi no seguinte sentido, que a configuração do dano moral coletivo estava relacionada aos prejuízos causados a toda a sociedade em virtude da vulnerabilização de crianças e adolescentes, especificamente com relação a essa devassa da sua origem biológica
e que foi tratada de uma maneira que o STJ considerou jocosa e humilhante, né? Então, isso ofende, segundo o STJ, o artigo 227 da Constituição, que diz que o Estado, a família, a sociedade, eles têm esse dever de proteger a criança e o adolescente que são vulneráveis, tá? Um outro caso de condenação é o tratamento inadequado a idosos e gestantes. Então, assim, você tem uma instituição bancária, dano moral coletivo, você tem uma instituição bancária, isso está no RESP 1.221.756. Você ter eu vou mandar esse material para vocês depois, você ter e para quem estiver assistindo pelo link no YouTube, eu vou colocar como documento, tá? Como anexo. Então, para quem, nesse caso específico, era atendimento bancário, e pela lei a gente sabe que idosos gestantes, eles possuem prioridade. No entanto, os bancos, esse banco específico, ele não tinha caixa para atendimento de idosos gestantes, pessoas com deficiência, no andar térreo. Então, era o que dificulta muito, né? Então, pessoas idosas terem que subir escadas, gestantes, etc. Então, o banco, nesse caso, foi condenado a 50 mil por danos morais coletivos, certo? Pois bem, ainda teve um outro caso de dano moral coletivo, que foi no RESP 1.989.778, que foi dano ambiental moral coletivo, né? Então, um dano moral coletivo no âmbito ambiental, que seria em virtude da derrubada de floresta nativa na região amazônica, que deveria ser preservada. Então, nesse caso específico, houve a condenação, como eu mencionei, além do dano moral coletivo e também do dano moral, do dano material, certo? Pois bem. Outro entendimento do STJ no tocante ao dano moral coletivo é o fato de que ele é cabível no processo penal, certo? Ou seja, nesse caso específico, teve uma operação chamada aqui de Armadeira, que apurou o esquema de fraude em fiscalizações da Receita Federal. E aí, esse processo que decorreu dessa operação, nesse processo, o empresário teve as contas bancárias bloqueadas para garantir o pagamento de eventuais danos materiais, que foram estimados, à época, em 4 milhões, e de danos morais coletivos. Só que aí o TRF da segunda região levantou o bloqueio relativo aos danos morais coletivos, né, acabou com ele, sob o entendimento de que eventual ressarcimento a esse título deveria ser exigido em processo específico para esse fim, certo? Então, assim, nesse caso específico, ainda teve uma outra repercussão no âmbito do processo penal, que seria o bloqueio ou não desses valores. E aí, a decisão aqui foi da seguinte maneira: restou assentado que a prática de ato ilícito com grave ofensa à moralidade pública ou com desrespeito aos princípios de observância obrigatória no âmbito da administração pública, com intenção de satisfazer interesses pessoais, em flagrante violação às expectativas de toda a sociedade brasileira, e enseja a responsabilidade civil dos envolvidos por dano moral coletivo, ainda dentro do processo penal, né? Ou seja, aquela decisão do TRF da segunda região foi revertida. Outra situação também que o STJ considerou como adequada para o dano moral coletivo foi a exploração comercial de atividade ilícita, certo? Como jogos de bingo. Ok, gente? Então, assim, nesse caso, tanto o primeiro grau quanto o segundo grau tinham negado a condenação.
por não verem esse abalo extrapatrimonial à coletividade. Mas aí o STJ, através do ministro Herman Benjamin, mencionou que tem sim uma dimensão coletiva, condenou a dano moral coletivo, em virtude de ser uma atividade ilícita, certo? Que causa lesão supraindividual às relações de consumo. Pois bem, gente, então esses são os casos que o STJ já admitiu que houve, que deveria haver dano moral coletivo. Então, seguindo adiante, deixa eu ver se a gente... antes de eu falar sobre dano moral à pessoa jurídica, eu queria mencionar que, pela súmula 642 do STJ, o direito à indenização por danos morais, e aqui eu já não estou mais falando de danos morais coletivos, tá? Eu estou falando de danos morais, tanto, principalmente individuais. Esse direito à indenização, ele se transmite com o falecimento do titular. Então, os herdeiros, da vítima, vão ter legitimidade ativa, ou para ajuizar uma ação, ou prosseguir a ação indenizatória. Então, imaginem o seguinte, imaginem uma pessoa que foi ofendida, pronto, assassinada. Ela não vai mais poder ajuizar a ação, mas os herdeiros dela vão ter legitimidade para ajuizar essa ação. Agora, se a pessoa sobreviveu por algum período e ela teve a oportunidade de entrar com uma ação indenizatória, aí, nesse caso, a gente não fala mais de os herdeiros ajuizarem, mas os herdeiros prosseguirem com a ação já ajuizada pela pessoa, certo? Ou seja, a legitimidade ativa, reconhecida pelo STJ, dos herdeiros da vítima, certo? Pois bem, dano moral da pessoa jurídica. A gente já deixou o dano moral coletivo e a gente volta, então, aqui para tratar, já falou do dano moral individual da pessoa física ou dano moral coletivo. E agora a gente vai falar do dano moral da pessoa jurídica. É uma grande discussão, certo, gente? Com idas e vindas, grandes idas e vindas, certo? Pois bem, o que é que acontece? A gente tem uma súmula, melhor, antes, né, dessa súmula, a gente tinha, antes do Código Civil atual, na verdade, a gente tinha a súmula 227 do STJ, que dizia que a pessoa jurídica, ela podia sofrer dano moral. Aí, passou a vigorar o Código Civil de 2002, o atual. E o artigo 52, ele diz o seguinte, que as pessoas, que aplica essas pessoas jurídicas, o que couber a proteção dos direitos da personalidade. Então, assim, ele reconheceu que a pessoa jurídica possui direitos de personalidade, e alguns, né, no que couber. Então, assim, por exemplo, ela vai ter direito ao nome, ela vai ter direito à honra, ela vai ter direito à imagem, certo? Óbvio que nem todos os direitos da personalidade de uma pessoa física vão ser extensíveis a uma pessoa jurídica, né? Como, por exemplo, a honra subjetiva. A gente vai ter ali a honra objetiva, mas não a subjetiva, certo? Então, o artigo 52, ele veio para colocar uma pá nessa discussão sobre a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica. A gente vai ter ainda, porém, contudo, posição minoritária. E aí, a gente tem Gustavo Tepedino, que defende isso, e nós temos também um enunciado 286 do Conselho da Justiça Federal, que diz: os direitos da personalidade
são direitos inerentes à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Então, percebam que não é uma posição unânime o fato de que cabe dano moral em favor de pessoa jurídica, certo? No entanto, deixa eu até pegar aqui o conteúdo da súmula 227, porque aí fica mais fácil e passar para vocês. Súmula 227 do STJ. No entanto, na súmula 227 do STJ, vou até colocar ali, diz o seguinte: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Certo? Então, assim, isso vai significar que o dano das pessoas jurídicas, ele é ressarcível. Então, vamos imaginar assim, casos de protesto de títulos. Já aconteceu vazamento de esgoto em restaurante. Uma notícia falsa. Inscrição dos dados da pessoa jurídica no SPC, ou Serasa, na verdade, também, certo? Então, todas essas são situações que vão, já foram, inclusive, essa questão do vazamento de esgoto no restaurante, também foi julgada pelo STJ, tá? Então, assim, eu vou colocar aqui. Ah, já está aqui, gente, peraí. Já é essa aqui. Deixa eu só separar aqui. Certo? Já é essa aqui. Pois bem. Pois bem, gente. Seguindo adiante, a gente tem a jurisprudência em teses, na edição 125, a tese 10, que diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que demonstrada sua ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, a gente está falando aqui de ofensa à imagem perante terceiros. Então, a gente não está falando de sentimento de dor, de dignidade, né, que são próprias da honra subjetiva conectada à pessoa física, ok? Então, assim, a gente tem tanto a súmula quanto essa jurisprudência em teses, que não tem como afastar por um enunciado do Conselho da Justiça Federal, tá? Que diz o contrário, e que termina sendo uma posição minoritária. Além da discussão sobre dano moral da pessoa jurídica, a gente vai ter uma subdiscussão, que é o dano moral da pessoa jurídica de direito público. Porque tudo que o STJ tratou, e o próprio Código Civil, levava a crer na possibilidade de que essa discussão seria apenas da pessoa jurídica de direito privado e não necessariamente da pessoa jurídica de direito público. Então, nesse caso da pessoa jurídica de direito público, o problema ele é maior do que no outro caso, tá? Porque, assim, isso tudo nasce dos mesmos dispositivos que a gente acabou de ler. Só que aí a gente vai ter um RESP do STJ dizendo que não cabe dano moral para a pessoa jurídica de direito público, e a gente vai ter um informativo do STJ dizendo que cabe. Então, assim, a gente, nesse RESP, fala que não cabe. Também na jurisprudência em tese do STJ, edição 125, tese 11, diz que a pessoa jurídica de direito público não é titular de direito à indenização por dano moral relacionado à ofensa, relacionada à ofensa de sua honra ou imagem, porquanto, tratando-se de direito fundamental, seu titular imediato é o particular,
E o reconhecimento desse direito ao Estado acarreta a subversão da ordem natural dos direitos fundamentais, certo? Pois bem, aí a gente tem um informativo 684 do STJ que diz o seguinte: não se restringe ao prejuízo comercial, mas sim à credibilidade institucional. Ou seja, ainda que não haja prejuízos mercadológicos e comerciais, na opinião do STJ, nesse informativo, poderia haver abalo à credibilidade institucional, ao que caberia o dano moral na hipótese. Sendo assim, pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente, tá? Então, assim, gente, é uma discussão, nesse caso, ainda sem solução, podemos dizer, de difícil verificação, inclusive, de se temos uma posição majoritária ou minoritária, tá? Aí nós temos ainda uma discussão sobre dano moral da pessoa jurídica na esfera penal, tá? Na esfera penal. E aí a gente tem o informativo 792. Deixa eu aumentar aqui, porque estou com dificuldade. Pois bem, o que é que, de uma maneira geral, se entende? Que não é cabível, na esfera penal, indenização mínima de dano moral, sem que tenha havido essa comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Aí, esse informativo, ele diz o seguinte, isso aqui dizendo, é matéria que suscita posições divergentes no âmbito do STJ. Vou ler tudo aqui. A possibilidade de condenação do réu por danos morais, sem indicação prévia do quantum debito e sem instrução específica, é matéria que suscita posições divergentes no âmbito do STJ. Sobre o tema, recentemente, a quinta turma sinalizou mudança de orientação, olha aqui a insegurança jurídica, para passar a admitir a fixação de dano moral mediante simples requerimento na exordial acusatória, alinhando-se ao entendimento da sexta turma. Nada obstante, posteriormente, a questão foi afetada à terceira sessão. De todo modo, qualquer que seja a orientação jurisprudencial adotada, é inviável fixar na esfera penal indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. E aí ele diz que isso é diferente das pessoas naturais. Enfim, vou deixar aqui para vocês lerem, certo? Existem ainda outras súmulas sobre danos morais, independente de questões específicas no âmbito do STJ, vamos dizer assim, súmulas diversas, sobre diversos assuntos. Que eu quis trazer para vocês, porque, como é dano moral do STJ, uma súmula, elas são de extrema relevância, caem em concursos e, obviamente, que podem cair na nossa prova também, tá? Pois bem, gente, nesse tocante, a primeira delas diz respeito à devolução indevida de cheque. Então, eu sei que vocês provavelmente nunca usaram cheque, a bem da verdade, né? Mas, a partir do momento que você passa o cheque é um pagamento à vista. E aí você ter uma devolução indevida do cheque, ou seja, você diz que o cheque, o banco diz que não compensou o cheque e ele devolve o cheque. Isso, por si só, diante da súmula 388 do STJ, caracteriza dano moral, tá? Então, o banco já vai ter ali essa súmula que dá essa diretriz, dá essa orientação. A 370, ela trata também de cheque, mas ela trata da
compensação antecipada desse cheque, da apresentação antecipada desse cheque, de um cheque pré-datado, por exemplo. Então, de repente, você tem ali um cheque que é para daqui a 30 dias e você já apresenta hoje no banco. Isso, por si só, caracteriza dano moral. E o fundamento para isso é o princípio da boa-fé objetiva, cuja, vamos dizer assim, é o fundamento para o venire contra factum próprio, para a proibição do comportamento contraditório, na medida em que, se você faz um acordo com alguém para só depositar dali a 30 dias, a pessoa passa um cheque pré-datado para você, com a data posterior. Se você apresentar antes, você está tendo um comportamento contraditório ao que fora combinado. A súmula 362 do STJ, ela trata a respeito da correção monetária do valor da indenização do dano moral. Certo, gente? Então, vamos lá. Nós já estudamos a correção monetária e, especificamente com relação ao dano moral, nós vimos que ela vai incidir desde a data do arbitramento. Desde a data do arbitramento. Ou seja, se a situação ocorreu em 2016, mas o arbitramento só ocorreu em 2020, a gente teve uma sentença, em tese, a correção monetária só começa a valer da sentença. Vamos imaginar, então, que a gente teve a seguinte situação. A sentença foi de 30 mil. O tribunal aumentou para 60 mil. 60 mil. A correção monetária é da sentença ou é do acórdão, nesse caso? Depende. Nós temos duas teorias para isso. Uma, que vai calcular essa diferença de 30 mil a 60 mil. Então, de 30 mil até o acórdão, vai ter uma correção monetária. E depois vai ter sobre 60 mil. Então, se você entra com a execução hoje, em 2026, você teria que ter esses dois períodos de cálculo para uma posição. Para outra posição, na verdade, seria só do segundo arbitramento. E essa posição também defende a mesma coisa quando o valor é a menor, certo? Quando há uma diminuição do valor, certo? Que foi quando houve, vamos dizer assim, o trânsito em julgado, tá? Pois bem, a súmula 326 do STJ, ela estabelece que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. E eu vejo muita gente errar nisso. Sentenças que colocam, como você pediu 20 mil, então eu julguei parcialmente procedente, então a sucumbência é recíproca. Não tem sucumbência recíproca. Não tem. A gente tem essa súmula 326 do STJ, não tem como condenar, por exemplo, honorários sucumbenciais, porque não vai ter, efetivamente, a pessoa que recebeu o dano moral, que a vítima, ela não vai ter que pagar nada. Então, não é tido como uma sucumbência recíproca, tá? Súmula 281 do STJ, que estabelece que a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. A lei de imprensa, ela tem uma espécie de tarifação, tá, gente? Ou seja, ela tem alguns valores mais ou menos fixos ali delimitados. E o que a súmula 281 vem esclarecer é que a indenização por dano material não se vincula a essa lei da imprensa, a essa espécie de tabela da lei da imprensa. Ela é livre, tá? Livre convencimento do juiz. A súmula 37 do STJ diz que são acumuláveis, nós já vimos isso, as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Inclusive, já vimos, que o dano estético também entra aqui, em outro momento. Então, a gente vai ter a possibilidade de acumulação de dano moral, material e estético, certo? Pessoal,